Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 57/2018, proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, ou quaisquer estabelecimentos que forneçam gêneros alimentícios e que utilizam canudos no âmbito do município de Jacareí. Autoria: vereadora Sônia Patas da Amizade. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Bom, esse projeto realmente é um projeto que, por um lado, um pouco polêmico. Para quem entende do meio ambiente, já não é tão polêmico assim. Na Segunda Guerra Mundial, gostaria que todos prestassem atenção, principalmente as pessoas que não tiveram acesso a esse projeto. Na Segunda Guerra Mundial, contra o plástico, o canudinho conquistou rapidamente o posto de maior vilão quando um vídeo gravado em 2015, no litoral da Costa Rica, viralizou na internet. São minutos de agonia até que ambientalistas conseguem retirar um canudo preso na narina de uma tartaruga marinha. Tem o slide, por favor, dessa tartaruga para estar mostrando? Então, olha só. Esse vídeo ele viralizou na internet, né? A dificuldade que os ambientalistas tiveram ao tentar retirar um canudinho que entrou na narina dessa tartaruga, né? Esse projeto dos canudos ele já foi aprovado no Rio de Janeiro, Santos, Ubatuba, Sorocaba. São algumas das cidades, né, que já baniram o canudo plástico. Em alguns países, como a Índia, Bélgica, Costa Rica, França, Grenada, Indonésia, Noruega, Panamá, Santa Lúcia, Serra Leoa e Uruguai, já excluíram de vez os canudos. Veja bem, esse projeto do canudo, ele é lógico, para um efeito a longo prazo. Hoje, isso não parece muito importante. O canudo ele demora mais ou menos 400 anos para se degradar no meio ambiente, né? Então você joga um canudinho fora e ele fica lá. 400 anos para se degradar. Enfim, a justificativa para eu fazer esse projeto, né, para inicializar a fala dele, é essa. Depois eu comento a respeito dos outros efeitos colaterais que pode causar no meio ambiente e que algumas pessoas não dão importância. O que diz esse projeto de lei? Proíbe a utilização de canudos plásticos, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, ou quaisquer estabelecimentos que forneçam gêneros alimentícios e que utilizam canudos no âmbito do município de Jacareí. Artigo 1º. Fica proibida a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, trailers ou quaisquer estabelecimentos que forneçam gêneros alimentícios e que utilizam canudos no âmbito do município de Jacareí. Artigo 2º. O descumprimento do disposto no artigo 1º da presente lei acarretará as seguintes penalidades. Primeiro, na primeira autuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade. Segundo, na segunda autuação, multa no valor de 120 VRMs. Terceiro, na terceira autuação, multa no dobro do valor correspondente à segunda autuação e assim sucessivamente. Artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará esta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor após 180 dias da data de sua publicação. Agora, dando mais algumas justificativas desse projeto, a presente proposição pretende ser mais instrumento de preservação do meio ambiente.
Assim como as sacolas plásticas são extremamente nocivas ao meio ambiente, coisas que muitas pessoas não dão importância hoje em dia, os canudos plásticos não biodegradáveis também causam malefícios à natureza. Demoram 400 anos para se decompor quando são abandonados junto à orla ou mesmo nos mares, rios e também abandonados em lugares inadequados, como terrenos baldios, ruas e etc. Principais motivos para se banir o uso de canudos plásticos. Para quem não sabe, tem pessoas que não têm conhecimento. Primeiro, alguns canudos plásticos ainda são feitos com materiais potencialmente tóxicos ou cancerígenos. Segundo, apesar de vários canudinhos serem feitos com materiais recicláveis, eles podem ser bem difíceis de reciclar. Terceiro, o plástico pode permanecer no ambiente por mais de 2.000 anos. Quarto, aquela bebida, que você demora 15 minutos para consumir, o canudinho vai permanecer no ambiente por várias gerações. Quinto, por vários motivos diferentes, canudos frequentemente acabam no oceano. Sexto, estudos preveem que até 2050 haverá mais plástico no oceano do que peixes, em termos de massa. Então, quer dizer, hoje em dia, a gente não vê quase o efeito do canudo plástico no meio ambiente. Na realidade, esses problemas ambientais, eles vão começar a ser percebidos em 2050. Só que nós temos que já começar a preservar antes. Não adianta deixar para preservar depois. Depois não tem mais jeito. Sétimo, por causa de seu tamanho pequeno, animais aquáticos podem confundir pedaços de plástico com comida e sufocar com eles. De verdade, o plástico é indestrutível. Milhares de pessoas vão parar no pronto-socorro todos os anos por ferimentos causados por canudos. 10. Em média, uma pessoa usa 38.000 canudos em 60 anos. Em suma, caso queira que o futuro seja melhor, agora é o momento de deixar de usar canudinhos. Há que se buscar alternativas menos poluentes e a criação de dificuldades à utilização de canudos plásticos. Certamente contribuirá para a adoção de novas formas de fabricação de canudos, como os canudos biodegradáveis, que já são utilizados em várias cidades, por força de lei ou simplesmente pela consciência das pessoas. É, pois, com a certeza de que estaremos dando uma forte contribuição à preservação ambiental que conto com o apoio dos nobres vereadores. Tem mais 2 slides que eu gostaria que colocassem, por favor. Isso aí é uma escultura feita pelo Greenpeace, imitando uma baleia. A baleia, alguns animais, eles estão morrendo porque eles acham que aquilo é um alimento e na realidade não é. Então ele come tudo quanto é plástico que ele encontra no oceano. É que nem eu falo, hoje as pessoas não dão importância para isso. São em pequenas atitudes e leis como essa que nós vamos tentar salvar o meio ambiente. Próximo slide. Aí a quantidade de canudos plásticos foram recolhidos na praia. E eu acho que deve ter mais um slide. Aí, olha, já existem os canudinhos biodegradáveis, é uma questão de adaptação só. Próximo. Bom, acho que acabou os slides. É isso, eu acho que nós, como seres humanos, também temos que cuidar do meio ambiente, lembrando que, sem um meio ambiente saudável, nós jamais teremos qualidade de vida. Se nós não começarmos a cuidar do nosso ambiente agora, eu vejo que muitas pessoas não dão valor a esse negócio de sacolinha plástica, de canudo plástico. Hoje, isso não faz efeito nenhum. Daqui a uns anos, nós vamos estar sofrendo as consequências de não levarmos o meio ambiente a sério. Então, eu conto realmente com o voto favorável dos nobres colegas. Obrigada. O projeto está em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem. Eu queria contribuir também com o projeto da Sônia. Primeiro, parabenizar a Sônia pelo belíssimo projeto, em defesa aí do meio ambiente, mas em defesa também da vida, da vida aí como ela citou muito o litoral. Isso acontece muito no litoral, os peixes ali, as baleias, como citado. Mas ela esqueceu de mencionar também que isso também acontece, vereador Abner, aqui na nossa cidade também. Porque quando você usa um canudinho, que ali o restaurante coloca num cecinho de lixo, e aí o animal, o gato, o cachorro, cata aquilo lá e
né, e acaba ingerindo aquilo lá, ele também pode ter um grande problema. Então é um problema de saúde também. Então eu parabenizo a Sônia aqui, e visando também que ela pesquisou e já existe em várias cidades, inclusive nas cidades mais do litoral. Mas eu também fiz 2 emendas em cima desse projeto, Sônia, porque é o seguinte: 180 dias para poder as pessoas, para entrar em vigor essa lei, eu acho que ainda é um período muito pequeno, que essa lei, eu acho que ela precisa chegar aos comerciantes, né? Ele precisa chegar naquele comércio que está lá do outro lado da cidade, por exemplo, aquele bairro bem distante. E as pessoas, infelizmente, né, não procuram a informação, ela demora para chegar esse contribuinte lá no final, né? Então eu fiz uma emenda esticando esse prazo, ao invés de 180 dias, 360, que seria 1 ano. Estou de acordo plenamente em defesa do meio ambiente e da vida, como eu citei aqui. Mas também não podemos aí, de uma certa forma, prejudicar essas pessoas que sem dúvida vão ter a informação bem depois e podem ser aí punidos com esse projeto de lei. Outra coisa também que eu tive o cuidado aqui de analisar é com relação, Sônia, à punição. Essa punição ela colocou aqui de 120 VRM, né, que é referência do município, né? Esses 120 VRM, ele daria hoje, se não me engano, R$63, me parece, cada um. Daria 5 mil, até anotei aqui, ó. Não, está lá. 5.700 e alguma coisa na primeira, né? Primeiro ele é notificado, é uma notificação, olha, não faz mais isso, não é isso, Ana? Aí na segunda, ele já é multado em mais de R$5.000, quase R$6.000. Então é assim, é um castigo bem doído também, eu acredito, para os comerciantes, principalmente para aqueles pequenininhos também, que a partir de que deixe isso acontecer no estabelecimento, ele vai ser punido, não diferente daquele comerciante maior. Então eu entendi aqui, no meu entendimento, né, que 120 é um valor muito alto. Aí você diz que na reincidência, esse valor ele dobra. Então ele dobra para quanto? Para mais de R$15.000. Aí veja bem, uma pessoa que está lá vivendo da sua cachaçinha, do salgado que vende ali, e se deparar com uma lei dessa, que vai sem dúvida, né, beneficiar todo o meio ambiente, estou de pleno acordo e preserva a vida também, Sônia. Eu não sei se você ouviu falando aqui, você estava numa conversa, talvez não tenha percebido, mas não acontece só no litoral, acontece com nós aqui também. Eu vou repetir. Por exemplo, o restaurante que vende ali seu refrigerante, a pessoa que pega o canudinho ali, usufrui daquilo ali, e depois joga no lixo ali, aquele lixo vai ali para a rua de qualquer maneira, e os animais nossos aqui também da nossa cidade podem pegar aquilo lá, ingerir aquilo lá e ser prejudicado com isso, não é? Então tem aí vamos citar os cães, os gatos, né? Eles também, então não é só a cidade do litoral, é a cidade também, a nossa Jacareí, por exemplo, né? Então por isso que eu dou a minha contribuição no projeto, mas diante da aprovação dessas emendas, para a gente não poder aí castigar de uma certa forma os nossos comerciantes, que já vivem um momento difícil, né? Dessa crise nacional aí, que infelizmente ela atingiu a todos nós. Os nossos comerciantes não é diferente, aquelas pessoas que pagam ali o aluguel, o dia a dia, é difícil para manter o estabelecimento aberto. E uma punição, né, desse porte de R$6.000, quase R$6.000 na primeira e mais de 15 na segunda, eu achei que é um valor assim muito alto. Então por isso que eu reduzi isso para 10 referência, que dá um valor de 600 e alguma coisa também, porque se ele for muito baixo também as pessoas, né, não respeitam. Então entrei com essas 2 emendas só, até para somar com o seu projeto, tá? Conte com o meu apoio, mas o meu apoio é diante dessas emendas aprovadas, senão eu não vou castigar esses comerciantes no momento tão difícil da situação econômica do nosso país, que eles também se enquadram nisso, tá bom? O projeto continua em discussão. Vou pedir licença à mesa e à autora do projeto para tecer o comentário daqui mesmo. Nós sabemos que a população ela precisa mudança de hábito,
para cuidar do meio ambiente também. A gente fala meio ambiente aí, é fauna e flora. E nesse projeto da Sônia, a gente vai... Eu me deparei um pouco, Sônia, com o mesmo projeto meu das sacolinhas plásticas. É uma questão do ser humano entender, por exemplo, que a questão do canudinho, ele prejudica o meio ambiente, mas é um instrumento que ele pode ser trocado ou não usado. Ele assim, ele é indispensável, mas é direito do consumidor usar ou não usá-lo. E eu fico pensando na propositura, por isso que eu sou favorável à emenda do vereador Juarez, porque só a gente precisa dar um tempo para a sociedade trabalhar essa conscientização. Por exemplo, eu acho que não deveria ser exposto os canudinhos plásticos em nenhum lugar. Se o consumidor quiser, ele, olha, eu quero um canudinho. Quando fica exposto, fica automático eu pegar para utilizar. Então, acho que não deveria ser exposto o material que nós estamos sabendo que faz mal para a natureza, que o ser humano não sabe utilizar e jogar no lugar certo. Então, daí eu entendo que eu acho que precisa ter esse tempo proposto na emenda do vereador e também de tomar um pouco de cuidado nos valores de multa. Acho que tem que ter multa, sim. Tem que mexer no bolso, porque é provado isso culturalmente, que quando se mexe no bolso, o cidadão ele fica mais atencioso e esperto para cumprir a lei. E quando você coloca 120 VRM, eu acho que é um valor muito alto. Talvez a gente comparou com as leis de outras cidades, só que tem que lembrar que não podemos comparar essa lei com as cidades do litoral, porque lá o uso desse material é muito mais do que na cidade. E eu fico falando que nós temos que fazer uma frente de conscientização com o cidadão e também com o comerciante. E aqui eu fico pensando no comerciante dos nossos bairros. Comerciante lá que custou montar uma mercearia, que está sobrevivendo no meio do comércio, junto aos hipermercados, os pequenos botiquins, os pequenas lanchonetes. Então, eu acho que nós temos que trabalhar a conscientização. Por isso, eu sou favorável a esse tempo proposto pela emenda do vereador Juarez. Só roubar um pouquinho da parte, se me permite. Eu só corrigindo aqui os valores da punição, a minha assessoria trouxe aqui o valor real, é R$ 7.500 na primeira punição e 15 mil na segunda. Então, é um valor muito alto. Eu achei. Tá bom? Só corrigindo isso. Tá. E a outra questão também, Sônia, a gente vê a questão, faz parte do critério comercial. Por exemplo, indiscutivelmente o mérito do projeto. Então, vamos pegar um pouco na economia, porque, infelizmente, muitas vezes na sociedade de hoje, sociedade capitalista, a economia fala mais alto que o social. Deveria ser o contrário. Mas, na verdade, por nós ser um sistema capitalista, o dinheiro fala mais alto. E comparando, eu fui ver o preço dos canudos plásticos e dos canudos biodegradáveis. Os canudos plásticos, o biodegradável, ele custa o dobro do plástico. Então, daí, vai custar um pouco mais do bolso do comerciante. Então, a gente precisa primeiro trabalhar o mérito do projeto, que é pensando na nossa saúde, que a gente sabe que tudo que é plástico na boca não é legal, né? Na saúde do meio ambiente. Então, por isso, assim, eu serei favorável ao projeto, se for aprovado essas emendas, para a gente trabalhar bastante a conscientização do comerciante, né? E também do cidadão. Porque eu mesmo, depois que eu vi o vídeo da tartaruga, há 3 anos atrás, eu não uso canudinho plástico. Mas eu tomei essa atitude. Então, que eu estou falando, essa consciência, essa educação ambiental em prol da nossa vida, do nosso ambiente que nós vivemos, é de cada um de nós. Então, se cada vez que eu ver, isso eu posso diminuir, isso eu posso zelar por mim, pelo meio ambiente, pelas outras pessoas, pelo convívio, a gente vai estar fazendo a mudança, tomada de atitude mesmo. Então, só justificando isso. E porque eu fico pensando também, muitas pessoas têm estoque desse material, às vezes,
né? Então a gente vai falando, olha, já vai substituindo, que nem o próprio projeto de sacolinha. Só de saber que poderia ser aprovado esse projeto de lei, já deu uma mudança nos comércios. Muitos já trocaram a sacolinha, muitas pessoas... E foi provado na pesquisa, e se a gente fizer uma pesquisa sobre os canudinhos plásticos, vai ser provado que o ser humano ele tem consciência do malefício, só que ele não toma atitude, né? Então, essas pontuações que eu tenho que fazer no projeto, eu serei favorável, se precisar do meu voto, se aprovar a emenda do Juarez, porque nós precisamos trabalhar a conscientização e pensar nos pequenos comerciantes dos bairros, dos botiquins e bares espalhados na cidade inteira. E o projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu queria falar daqui mesmo, quero dar parabéns à Sônia. E a gente sabe a dificuldade que é os canudinhos de plástico, também as sacolinhas de plástico. E hoje elas levam anos e anos para se decomporem, né? Para se desfazerem. E nós temos sim que trabalhar muito. Dia 30 agora, teve um evento bacana, o Prêmio Jovem Cientista, onde uma jovem lá do Rio Grande do Sul, ela teve uma ideia da casca de maracujá. E essa casca de maracujá, está até aqui marcadinho, ó, ela fez filme plástico com a casca do maracujá. E eles decompõem na natureza em 20 dias. Tá? E ele serve para quê? Para aquele plástico de mudas, que recompõe as mudas. Então você pode plantar as mudas com plástico mesmo, e eles se decompõem em 20 dias. Então nós estamos caminhando muito bem, os cientistas nossos estão elaborando cada coisa através da casca de maracujá. Quem sabe mais para frente também não inventem aí alguma coisa biodegradável com tanta potência nesse sentido de desfazer rápido, né? De decompor rápido. Porque, para você fazer uma ideia, o plástico, ela inventou com a casca de maracujá, se decompor em 20 dias. Olha que maravilha. Será que com um pouquinho melhor a gente consegue para sacolinha plástica, que é uma coisa que você usa rápida e já joga para o lixo? Então, quem sabe, né, futuramente tenhamos coisas nesse sentido. E é claro que somos favoráveis a esse canudinho de plástico que seja biodegradável aí, para a gente, claro, se decompor mais rápido, o meio ambiente que o diga, a dificuldade que nós temos, os animais comendo esses plásticos, engolindo, e até mesmo nós, né? Nós vamos hoje aí no lixão lá, a gente vê quantas sacolinhas, quanto plástico ali, que não se decompõe. Fica anos e anos, eu não me engano, 100 anos, né, para se decomporem. Então, tá de parabéns, sou favorável, assim, que mudemos esse plástico nosso em geral, tá? Não só o canudinho, a sacolinha, como o Lucimar falou, que esses projetos desses cientistas novos, que ela é uma jovem cientista, ela não chega a 20 anos, que tenham ideias brilhantes como essa, que possa trazer para nós um futuro melhor, né? Quem sabe aí que ela consiga nos trazer futuras sacolas, canudos plásticos, quem sabe até pets. Então é coisa interessante. Mas, Sônia, parabéns e somos favoráveis ao seu projeto. Pois o vereador Paulinho, se você me permite, então, como eu falei, a atitude. Hoje a gente vê que tem inúmeras pesquisas que o meio natural, ele mesmo dá resposta para a substituição da tecnologia do plástico. É que o pessoal hoje não quer se esgotar muito nisso. Mas temos muitas pesquisas, muitos modelos aí. Inclusive, eu acho que como é questão de mudança mesmo de atitude, que nem, por exemplo, deveria ser normal para nós termos dentro da nossa bolsa, hoje tem o canudinho pessoal como uma escova de dente.
né? A gente poderia, todos nós, cidadão consciente do meio ambiente, andar com uma canequinha, evitar o copinho descartável. Nós poderíamos começar a ter também o nosso canudinho assim. Então, acho que é questão de atitude e a gente tomar essa consciência, né? Só uma observação. Já existem à venda, né, os canudinhos, né, que cada um pode ter o seu, e as canequinhas com o canudinho também. Então, o que eu falo, são pequenas atitudes assim que nós vamos conseguir ter no futuro um mundo melhor para as crianças, né, que estão vindo, não só pensar no momento. O problema é que muitas pessoas só estão pensando no hoje, não pensam no amanhã. Né? Mas eu concordo, né, com tudo que vocês falaram, repensei a respeito do projeto, da emenda, e eu acho que é o ideal. E também é sobre os copinhos plásticos, né? Nem falei dos copinhos. A coisa que a gente mais usa hoje é os copinhos plásticos. E muita gente tem mudado já. Muita gente já está trazendo sua garrafinha própria para seu uso, trazendo seus copos de casa, está ajudando bastante. Mas eu tinha me esquecido, quem sabe futuramente entre nesse pacote aí os copos descartáveis, porque eles sim é mais rápido que a gente usa, né? Então é bem bacana isso aí. O projeto continua em discussão. Luiz Flávio mandou dar continuidade, então vamos então à leitura das emendas. Emenda número 1. No inciso 2 do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, a multa estabelecida passa a ser de 10 valores de referência do município, ao invés de 120 VRMs. Autoria, vereador Juarez Araújo. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários à emenda, que se manifeste levantando o braço. Emenda 01 aprovada. Emenda número 02. O artigo 4º do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação: esta lei entra em vigor após 360 dias da data de sua publicação. Autoria, vereador Juarez Araújo. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários a essa emenda, que se manifeste levantando o braço. Emenda 02 aprovada. Não havendo mais emenda, então vamos à votação do projeto na forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Aderbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Justificando meu voto, eu sempre digo que alguns projetos, a gente sabe às vezes da dificuldade que é você implantá-lo, mas sempre acho importante a discussão do mérito. E essa é uma questão que, com certeza, preocupa todo mundo, mas acho que a Lucimar colocou uma questão, às vezes, até de cultura. Eu vi essa matéria também, fiquei impressionado, já faz tempo. E confesso para você que todas as vezes que vou tomar suco, uma caipirinha, alguma coisa assim, eu dispenso o canudo, porque vem. Eu falo assim, não preciso do canudo, devolvo. Então, acho que também é uma questão de educação, de aprendizagem, e todo mundo pode colaborar. Claro que a ação do projeto da Sônia, ele tem também essa validade, né? É só lembrando, a caipirinha que eu tomo é sem álcool, tá? Sou favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, quero aqui agradecer a compreensão dos nobres pares com relação às emendas que propus, e meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu fiquei aqui confuso onde que tem caipirinha sem álcool, né? Mas eu quero justificar o meu voto aqui na seguinte questão. Eu penso que a poluição do meio ambiente, ele é dado pela ação do homem. O canudinho não vai sozinho no mar, o canudinho não vai sozinho no Rio Paraíba, as sacolinhas não chegam assim no Rio Paraíba por conta própria, alguém está jogando, né? E a gente não costuma trabalhar a consciência das pessoas. Eu vou votar favorável a esse projeto por conta de que eu não vejo tamanha utilidade no uso do canudinho, né? O que não se justifica na questão da sacolinha, por exemplo, porque eu acho que há uma utilidade. Que a minha questão é sempre trabalhar na consciência das pessoas, porque o canudinho não vai sozinho, né? Então, se a pessoa tem a consciência de que tem que descartar no local adequado, esses danos que ocorrem no mar, no Rio Paraíba, não iriam acontecer. Por essa razão, por não entender que há uma utilidade a ponto de prejudicar as pessoas, eu vou votar
favorável ao projeto e parabenizar a vereadora Sônia. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando o voto, eu acho que é cultura, mas é o primeiro passo, né? A gente ter essa discussão e colocar isso em pauta, desde a escola e assim vai. É lógico que ficamos todos pensando na questão da tartaruga, mas crianças também manipulam, né? Brincam umas com as outras, então isso também pode ser, por mais que não seja uma faca, mas também pode ofender, pode agredir uma criança de 2 anos ou 1 ano, por exemplo. Tá? E a gente tem que pensar, os bares têm que pensar em todos os outros instrumentos que podem agregar valor e personalizar o seu cliente ao seu bar, ao seu comércio. Então, a caneca, como foi colocado, o canudinho, como foi colocado, são artifícios também que personalizam e dão uma marca e uma identidade entre o cliente e a empresa que está prestando serviço. Então, é tudo cultura, mas é uma cultura e um trabalho conjunto para que possamos ter o nosso ambiente melhor. Eu sou extremamente favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Eu tenho certeza que temos muitos comerciantes que estão acompanhando nós nesse momento. Quero até mandar um abraço para os comerciantes do Rio Comprido, em nome da Ângela, do Diego Ursão, e dizer que é muito importante, sim, esse projeto, que vamos continuar o trabalho, que descubram mais e mais coisas para evitar e ajudar o meio ambiente. Tá certo? Então, parabéns, Sônia, sou favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando meu voto, queria também parabenizar a vereadora, mas eu acho que a importância da conscientização das pessoas e o meio ambiente é coisa que a gente precisa discutir muito. Só que muitas vezes eu me preocupo, né, ali na Estrada Velha de Jacareí, no Rio Comprido, em frente ao posto 7 Estrelas, a gente passava, a gente via ali uma verdadeira mata, muitas árvores, e aí eu não entendo, né, a dificuldade que é hoje para você retirar uma árvore, muitas vezes está caindo, e do dia para a noite conseguiram arrancar todas aquelas árvores ali, né, com autorização de quem e o porquê. Então são coisas assim que muitas vezes a gente não entende, muitas vezes sacrifica um e o outro continua, mas meu voto é favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Parabéns, Sônia, pela sua iniciativa. E quero dizer que às vezes a gente vê pessoas desprovidas de informação criticando nas mídias sociais porque de um projeto desse e não consegue entender a importância. E o meio ambiente é muito importante. Tem projetos que a gente às vezes vota pensando no futuro, como será a nossa cidade daqui 20, 30 anos. Vou dar um exemplo. Lembra quando a lei do cinto de segurança, ninguém usava cinto. Meu pai, Aderbal, tinha uma Marajó e eu e meus irmãos brigava para ir no chiqueirinho, que a gente chamava, que era na parte de trás da Marajó, e nós crianças andávamos tudo sem cinto, os adultos saíam sem cinto, e hoje a gente sabe, todo mundo criou esse hábito de usar o cinto de segurança, e a gente sabe como o cinto de segurança é imprescindível aí para salvar vidas. Então, Sônia, às vezes as pessoas não entendem num primeiro momento, mas você vai deixando um legado aí para a nossa cidade. Meu voto será favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Só complementando a minha apresentação do projeto, realmente, faz 30 anos, falando a respeito do que o vereador Luiz Flávio falou, a respeito da conscientização. 30 anos que eu dei aula, 30 anos tentando conscientizar contra o abandono de animais, e é muito difícil, não é? Você conscientizar as pessoas, a população, com relação a determinadas coisas a respeito ao meio ambiente. Então, conscientizar não é tão fácil assim. Se nós demorarmos 30 anos para conscientizar as pessoas, nós estaremos quase em 2050, não é? E aí o mar já estará tomado de plástico. Então, o problema realmente, eu também acho que a conscientização é o melhor caminho, mas nós não temos tempos para isso. Então, nós temos que realmente começar a proibir determinadas coisas. Eu agradeço, né, o comentário de todos, e realmente lidar com o meio ambiente não é fácil, porque muitas pessoas não entendem a importância de um projeto como esse. Teve, como eu falei, teve pessoas que julgaram muito nas redes sociais a favor, né? Eu achei que assim, aumentou muito a conscientização ambiental e muitos, o Facebook ajuda nessa divulgação das coisas que acontecem, mas alguns não têm acesso realmente ao problema do plástico. Então eu agradeço e meu voto é favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Também gostaria de falar sobre esse projeto,
quem deveria proibir esse canudinho plástico deveria a fábrica que está fazendo. Então os técnicos tinham que ir na fábrica e falaram: nós estamos proibindo vocês de fazer esse tipo de canudo de plástico. Então eles que estudaram tanto para ser técnico, ele deveria fazer um canudinho que ele fosse acabado mais rápido, entendeu? Tomasse um refrigerante, jogasse ele, para de 2, 3 horas ele já tinha demolido ele, tipo um papelão. Então a fábrica tinha que proibir isso aí, igual o revólver de brinquedo no Brasil. Quando o Maluf proibiu o revólver de brinquedo, foi proibido também no Brasil, porque a fábrica não fazia mais. O outro país que mandasse não tinha condições. Fiz projeto aqui, e esse projeto foi votado pelos vereadores 92 e foi sessionado, e não tem mais revólver de brinquedo na cidade de Carimais. Mas está de parabéns à Sônia Pátria da Amizade, e eu vou votar favorável a esse projeto. Projeto de lei do Legislativo número 57, de 2 de outubro de 2018. Proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, ou quaisquer estabelecimentos que fornecem gêneros alimentícios e que utilizam canudos no âmbito do município de Jacareí. Autoria: vereadora Sônia Pátria da Amizade. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Presidente, não temos mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia.